Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores! Tudo bem? Estamos aí em mais um episódio de análise de livros de poema. Olha que legal! Eu estava devendo um para vocês desde o ano passado, né? A última que a gente fez foi no ano passado, se eu não me engano. Bom, pessoal que está chegando aí no Spotify, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Puxem uma cadeira, porque a gente vai falar de poema. E poema, vocês sabem, né? É uma delícia poder fazer essa leitura do poema com vocês. Lembrando que esse episódio é de 1 hora, então quem for acompanhar até o final, já deixo aqui o meu muito obrigada. Quem não conseguir, ouve depois, porque vai estar em todas as plataformas. Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, do livro Não Me Livro ou Monique MM18. Então já corre lá, já se inscreve, já me segue para acompanhar os episódios de poemas, tá? Chega de lero-lero e vamos começar com um livro lindíssimo de uma autora nacional que eu tive o privilégio e a oportunidade de entrevistar. Se você não assistiu a entrevista, tá aí no canal do Spotify, do YouTube, tá lá no Instagram, tá? Então, foi uma entrevista incrível, um bate-papo mega agregador. E é óbvio que eu tô falando aqui da autora nacional Valéria Leão. Ela que tem Amo Gente que Ama, crônicas e alguns poemas. Esse livro, publicado pela Autografia, tem uma belíssima capa. Esse tom de rosa muito me agrada, um rosa salmão, uma vastidão aqui. Nessa capa que faz jus a cada poema, a cada crônica que a autora nos presenteia nessa obra. O livro é curtinho, tá? Ele tem aí em torno de 100 páginas, 102 páginas. A gente, numa sentada, a gente lê, a gente se emociona, a gente se identifica, a gente fica com raiva, a gente é inserido nesse mundo poético da autora Valéria Leão. Então já corre lá também no Instagram para seguir a autora, tá? Bom, vamos começar. Primeiro poema aqui, gente, não vou falar de todos os poemas não. Eu selecionei alguns poemas aqui que mais mexeram comigo. Poemas que eu mais tive afinidade. Todos os poemas da autora são lindos, as crônicas também. Só que eu tive que fazer uma seleção, né? E os que mais me chamaram a atenção, eu fui marcando, fui fazendo a análise, fui escrevendo, e aí a gente vai poder compartilhar essa troca de ideias. Então eu vou lendo para vocês e a gente vai batendo papo. Primeiro está na página 21, se chama Eu e Ela. Diz o seguinte: não sei se eu a escolhi ou se foi ela, a poesia que me acolheu. Só sei que graças a essa parceria encontro alguma leveza nas horas dos meus dias. Esse pequeno trecho, gente, esse pequenininho trecho significativo, tá? Oferece justamente essa sensação de acolhimento e leveza que a autora tem com a poesia. A poesia, ela pode muitas vezes agir como uma companheira. E isso, para quem escreve, é na prática que a gente vê. A autora que vê essa poesia como uma companheira que pode ser acolhida ou, de certa forma, acolher quem lê, quem escreve.
Então esse encontrar o conforto e alívio nas palavras desse pequeno trecho sugere justamente essa conexão especial e muito benéfica entre a autora e uma obra, entre o leitor e a obra. Tá? Aqui a gente vai fazendo essa dualidade de quem escreve e quem lê. Então, nesse pequeno trecho, fica muito nítido que a poesia, ela é uma verdadeira companheira, tá? Segundo o texto aqui da autora, se chama Minhas Marias. Sou a primeira filha de minha mãe, que sofreu as dores do parto por muitas horas, durante uma noite inteira, até a minha chegada nesse plano terrestre, em um hospital público de uma cidadezinha de interior, com poucos recursos e um único médico de plantão. Naquele domingo, minha mãe foi assistida na maior parte do tempo por um anjo encarnado vestido de branco. Quando finalmente nasci, havia o receio de que eu não sobrevivesse após tantas horas de trabalho de parto. Nasci roxinha. Mamãe guardou na memória a imagem da marca da mão da enfermeira na minha pele. As primeiras horas pós-parto foram de muita apreensão. Do que deveria ter sido um momento só de alegria, ficaram algumas lembranças das horas de aflição. Nasci aprendendo a lutar pela vida, e eu e minha mãe sobrevivemos e ficamos mais fortes e unidas para enfrentarmos juntas os desafios que nos aguardavam no futuro. Felizmente, nós não estávamos sozinhas naquela longa madrugada. Lutando conosco pelas nossas vidas, havia uma Maria, a primeira de muitas outras que fariam e fazem parte da minha história. É dedicado a Maria Emília Canella e todas as Marias da minha vida. Gente, esse poema tem uma narrativa extremamente tocante, talvez da própria jornada, não da autora, mas de alguém muito próximo, aonde esse percurso desde o nascimento até os primeiros momentos de vida são relatados com muita sensibilidade. Essa descrição detalhada do parto, né, a dificuldade, essa presença reconfortante de profissionais da saúde, retrata justamente a superação e a resiliência dos personagens aqui apresentados. Esse episódio da enfermeira deixando uma marca, nesse trecho, né, a enfermeira deixando uma marca em sua mão após o nascimento, justamente acrescenta esse simbolismo marcante, essa experiência compartilhada com a mãe, né, que vai enfrentando desafios junto com o neném desde o início, ou seja, fortalece-se esse vínculo entre mãe e o recém-nascido. Essa menção de Maria, que é a cereja do bolo, ela tem uma presença muito constante ao longo das vidas aqui citadas. E isso vai sugerir justamente uma rede de apoio espiritual, mediúnica, que é muito significativa. A Maria, que ela pode ser física, mas ela também é espiritual. E isso contribui muito para a força que ambas personagens terão aqui ao longo da jornada, ao longo da vida. Então esse texto aqui é lindíssimo, é de arrepiar, tá? O outro se chama Devaneios. Quem me dera da rosa o verso, do verso a trova, de trova em trova, uma boa prosa. Quem me dera
poeta, escritor, trovador. Quem me dera da prosa a canção, canção de rosa, toda prosa, em verso e trova. Poesia transbordando, arte em ebulição. Quem me dera a inspiração. Esse poema aqui, né? Ele é muito... você vê que há uma repetição, mas ele não é uma repetição, como é que a gente pode dizer, cansativa. Ele vai exprimindo aí uma jornada poética até diversificada, né? Então a gente vê essa simplicidade pela transformação da rosa em verso, dessa trova, dessa rosa, verso, trova, tá tudo unido ali sendo jogado pela autora. Ela é como se fosse um malabarismo com as palavras, e isso vai revelar uma inspiração à evolução, uma complexidade na expressão artística da própria autora. Esse desejo de ser poeta, escritor, provador, essa ânsia vai sugerir uma busca por essa exploração não apenas da palavra, né, como a gente está vendo aqui, mas também de sensações e de sabores que estão inseridos nelas. Eu estou falando, gente, a palavra de modo intenso, intensificado, tá? Essa transição da prosa para a canção, especialmente canção de rosa, né? A autora aqui vai realçar essa vontade de harmonizar diferentes formas de expressão, que é o que a gente encontra no texto. A alusão à poesia, por exemplo, ela vai transbordando, ou seja, a arte ela está em ebulição, ela reflete essa ideia de criatividade abundante e fervorosa. Esse trecho de Quem me dera a inspiração conclui justamente essa busca, indicando que a fonte primordial para essa expressão artística da autora não só é uma forma usada como inspiração, mas também de alimentar a poesia em todas as suas formas. Parece meio confuso, parece meio catastrófico, mas quando você lê e relê, você começa a entender o que esse jogo de palavras quer dizer nessa poesia, nesse poema, que se chama Devaneios. Afinal, o que são devaneios, né, gente? É essa conturbada relação com as palavras e pensamentos e imaginação através da inspiração. Então, esse poema é muito legal, eu gostei bastante. Posso beber um pouquinho d'água, que eu falo pra caramba? Pessoal do Spotify que tá chegando aí, sejam muito bem-vindos. Bom, tem outro poema que eu marquei aqui, que é da página 30, que diz o seguinte: a linda menina no seu vestido de chita, cabelo enfeitado de fita sob a luz do luar, ao som do forró brinca. Não sabe a inocente criança que os folguedos da infância serão as caras lembranças, que no futuro, nas noites solitárias, o coração aquecerá. Fogueira, bandeirinhas, milho verde, quentão, sanfoneiro, arrastapé, barraquinha e procissão. Viva Antônio, Pedro e João. Viva as meninas dos vestidos de chita, que se irão andando pela vida, distante da terra querida, saudosas do céu estrelado, levam consigo seu pedaço de chão. Esse poema, gente, ele vai evocar essa atmosfera das tradições juninas, né? Que a gente gosta tanto. Eu particularmente tenho trauma desde criança com festa junina, por isso que eu escolhi esse poema.
Só depois, na fase adulta, que eu comecei a curtir festa junina, mas eu tenho trauma e um dia eu explico o porquê. Esse poema aqui, ele vai justamente evocar essa festividade, né? A autora vai destacar aqui uma figura encantadora de uma menina em seu vestido de chita. Ela vai inserir essa alegria dos festejos através da personagem. A inocência da infância, no entanto, ela vai contrastando com a sugestão de que tais lembranças vão se tornar preciosas no futuro, que eu acabei de falar. A gente tem experiências, né, na infância e é na fase adulta que a gente vai ver se essas lembranças são boas e ruins. Aqui no caso da personagem desse poema, vão se tornar lembranças, né, que podem ser boas ou ruins no futuro. E eu mencionei aqui, né, que eu tenho pavor de festa junina, um trauma na infância e eu só passei a curtir realmente na fase adulta. Então, os elementos típicos da festa junina que são inseridos no poema, como fogueira, bandeirinhas, música de forró, isso tudo sendo mencionado, ele ressalta justamente a riqueza cultural desse tipo de celebração. Poderia ter sido outra? Poderia. A autora poderia ter falado de outra festa do ano. Mas a festa junina foi o que me chamou a atenção aqui e eu separei. Então, o poema, ele vai justamente tocar nesse ponto, nessa inevitabilidade da vida adulta e da distância da terra, ou seja, aquilo que ela está aproveitando, que ela está criando lembranças, vivendo, aproveitando, ao mesmo tempo que sugere uma forma de melancolia também, que vai se manifestar nas noites solitárias, onde as memórias aquecerão o coração. Então a gente tem essa cena, né, dessa criança na festa junina, sem saber, enfim, no futuro se serão lembranças boas ou ruins, mas que isso tudo vai ser uma forma de lembrança melancólica, né? Quando a gente olha para o passado, é melancolia que a gente vê. Uma saudade, um fato vivido, uma experiência até negada, né? É muito isso. Então, esse poema, na minha concepção, fala muito disso. E o fato de termos algo em comum, eu e essa menina, né? Na festa junina, foi o que me chamou a atenção. Tem outro poema aqui que diz o seguinte: gosto de quintal, do gosto da fruta tirada do pé, gosto de jardins, de noites com cheiro de jasmim, gosto das lembranças de domingos, de horas sem fim, lembranças de um país rural, profunda, ancestral, que ainda vive em mim. Esse poema, gente, existe nesse poema uma conexão comigo tão grande por causa da fruta tirada do pé, por causa do cheiro de jasmim, por causa desse domingo de horas sem fim. Isso, cara, a autora, ela é... Eu não posso falar... Posso falar essa palavra? Vou ser cancelada. Mas a autora é supimpa na hora que ela escreve e escolhe as palavras para transmitir uma sensação, né? Uma emoção. Então, esse poema, ele transmite para o leitor uma profunda conexão com a natureza, memórias de uma vida simples, que é enraizada nesse ambiente rural, esse apreço, né, pelo quintal, pela satisfação de colher frutas diretamente da árvore. Isso tudo vai destacando a valorização que a autora ou que o leitor tem ou encontra nessa simplicidade da vida, nessa forma autêntica de viver. Essa referência aos jardins noturnos com aroma de jasmim, ele traz... Gente, eu amo
o aroma de jasmim. Vocês não têm noção. À noite aqui na minha casa tem de determinadas épocas do ano que é mais forte. Mas olha, eu abro a minha janela e esse cheiro, esse aroma de jasmim é uma coisa alucinante. Então eu me identifiquei muito com esse poema. E quando ela coloca essa referência, né, dos jardins noturnos, do aroma de jasmim, ela traz uma atmosfera nostálgica, ela traz uma atmosfera serena, ela sugere aqui uma apreciação da beleza que é tranquila, a beleza da natureza que é tranquila e serena. Então, é um poema pequeno, mas que fala sobre muitas coisas. Eu amei. Deixa eu ver aqui o outro. Página 37. Na ilusão daqueles dias, com pureza d'alma, ela acreditou que o sorriso era sincero, que o abraço era fraterno, que existia um bem-querer. Mal sabia que não havia verdade. Da dita amizade, pouco ou nada restou. Por excesso de vaidade, entre intrigas e falsidade, a realidade se revelou. Palavras cheias de malícia contaram versões distorcidas, criando falsas narrativas, visando sabe-se lá o quê. Perdida a inocência, a ilusão se desfez, qual poeira levada pelo vento, pelos caminhos dessa vida. O que havia de bom se perdeu. A boa-fé, sentindo-se traída, com uma lágrima disse adeus. Esse poema descreve justamente uma desilusão com uma pessoa. Pode ser a autora, pode ser quem ela conheceu e pode não ser, tá? Inicialmente, aqui havia uma credibilidade na sinceridade, não só de sorrisos, mas de abraços. No entanto, percebe-se que a amizade era vazia, corroída por duas coisas que permeiam o mundo desde que ele existe: a vaidade e a falsidade. As palavras aqui maliciosas e narrativas distorcidas que vão contribuir para esse desmoronamento da ilusão revela justamente uma realidade dolorosa, muitas vezes vividas por centenas de pessoas diariamente. A metáfora da autora, aonde a poeira levada pelo vento simboliza justamente essa perda do que era bom, enquanto a boa-fé se despede com uma lágrima, marca aí o fim da inocência. Quer dizer, já é um poema um pouco mais sombrio, já é um poema um pouco mais que fala sobre rupturas, né? Então eu gostei bastante. Tem outro aqui que diz o seguinte: chorei de tristeza, chorei de alegria, chorei de raiva, chorei de medo, chorei de solidão, chorei de cansaço, chorei de desilusão. Chorei por tantos motivos, sérios, bobos, tolos. Se hoje choro de saudade, seco as lágrimas na certeza de que nada foi em vão. Esse poema, gente, vai refletir uma espécie de complexidade e variedade das emoções humanas, né? Isso tudo são expressados de maneira chorosa, né? A autora aqui, ela vai mencionando diversas razões para as suas lágrimas. Ela vai inserir as lágrimas na tristeza, na alegria, na solidão, no cansaço, enfim. Ela usa essa diversidade de motivos para indicar essa amplitude emocional que foi vivida.
né? O choro por saudade, ele é encarado de maneira até positiva, sugerindo talvez que todas as lágrimas anteriores tenham contribuído para um crescimento pessoal, né? Isso vai evidenciar justamente pela certeza de que nada foi em vão. O poema justamente vai celebrar essa validade, essa aprendizagem que a autora encontra nas diversidades emocionais que ela vai expressando ao longo da vida. Então esse poema é muito tocante, é muito lindo. Eu li, reli, eu falei, cara, é isso, assim, sabe? A Valéria, ela tem esse dom, né? A gente percebe como ela tem o dom de, ao mesmo tempo, amparar o nosso espírito, ela entrar também com esse cutuque na ferida. Então, esse meu pranto aqui é lindíssimo. Valéria, um beijo, tá? Parabéns, querida. Seu livro é lindo. Tem outro aqui que diz o seguinte: me censuras pela minha poesia? Acreditas mesmo que nela me ufano? Fujo da realidade? Refugio-me? Mal sabes, meu caro Senhor, que por vezes é em cada verso que busco o reverso da minha dor. É nela, na poesia, que restauro minhas forças e venço a crueza de certos dias. Esse poema, gente, primeiro ele faz essa crítica da censura em relação à poesia da autora. Esse questionamento inicial sobre ser censurada ou censurado, veja você como leitor ou como escritor, né, pela poesia, traz uma defesa de possíveis julgamentos, né? Então a autora aqui, ela vai negar qualquer orgulho exagerado na poesia. Muito pelo contrário, ela indica que a poesia serve como refúgio da realidade. E isso a gente viu no poema lá do início, onde a poesia é a companheira dela, né? Onde a poesia pode ser companheira do leitor. Então aqui a gente já consegue entender o papel da poesia na vida de quem escreve e na vida de quem lê. Nesse poema há uma revelação muito intrigante através dos versos. A autora, ela vai procurando ali esse reverso da própria dor. Ela indica que a poesia vai se tornar ou já é uma ferramenta de cura e expressão emocional. Essa referência que ela usa, a restauração de forças e a vitória sobre os dias difíceis, destaca esse papel terapêutico que a poesia desempenha na vida do ser humano, principalmente de quem escreve. Olha que coisa maravilhosa! Quando eu falo para vocês que a escrita é uma forma terapêutica de vocês lidarem com seus próprios monstros, eu não estou brincando. Experimenta você pegar o ápice da sua raiva, do seu ódio, da sua mágoa e produzir uma história. Escreva sempre. Você no final vai ver assim, nossa, eu produzi algo aqui avassalador através da minha mágoa, através da minha raiva. Nem pode não virar livro, mas você usa a escrita para lidar com os seus problemas, com os seus monstros, para colocar para fora as suas angústias, né? As pessoas, quando estão felizes, elas têm o pico da felicidade e elas não jogam isso para fora, porque elas estão sorrindo, elas estão de bem com a vida, elas usam esse sentimento de outra maneira. Mas quando a gente está com raiva, quando a gente está com mágoa, a gente guarda lá dentro. Ninguém tá vendo que a gente está com ódio, com mágoa. E isso destrói a gente. Então use a escrita para colocar isso para fora como forma terapêutica, como a autora botou aqui nesse poema lindíssimo, tá? Existe outro aqui? Existe outro não, tem outro aqui.
Tem outra aqui, olha, vocês aí do Spotify, vocês estão me atrapalhando com esse furdunço aí. Eu adoro fazer episódio no Spotify, porque a galera, ela é mais receptiva, né? É uma galerinha que é mais receptiva. Bom, vamos lá. Tem um outro poema que diz o seguinte: a poesia me resgatou, salvou-me da tristeza. Como ela disse não à melancolia, compartilhando sentimentos. Em versos afastei a solidão, em rimas singelas semeei esperança em melhores dias. Esse poema, gente, vai revelar a poesia como um instrumento transformador na vida da autora. Ela inicia aqui com a ideia de resgate, de salvação da tristeza, que eu acabei de falar. Indica todo esse resgate, toda essa salvação, na verdade vai indicar que a poesia desempenha um papel crucial nessa superação de emoções negativas, tá? Quando você diz não à melancolia, como está aqui no poema, isso sugere uma atitude de resistência por meio dessa expressão poética que ela coloca aqui. Com ela, disse não à melancolia. Então a poesia é retratada como um meio de compartilhar sentimentos, afastando a solidão, essa criação de conexão emocional, principalmente com os leitores, né? Esse uso de rimas singelas que é mencionado é uma forma de semear esperança em dias melhores, né? A autora ela vai destacando o poder da poesia não apenas como um reflexo pessoal, mas também como a famosa ferramenta para inspirar otimismo e alívio emocional. Então vocês já viram, né, que a poesia ela é poderosíssima. Tem um outro poema aqui da página 60. Deixa eu botar aqui para vocês, que diz o seguinte: o pano que cobre o meu corpo, custe 10, 100 ou 1000, não é o que me define. Pouco ou nada diz de mim, tão pouco que te cobre diz muito sobre ti. Não importa a textura, forma ou cor, custe ele o preço que for, o pano que cobre o meu corpo é somente isso, um pedaço de pano a me cobrir. Tramas, fios, estampas, aviamentos sem fim, grifes, marcas, etiquetas vestem corpos, simplesmente não resumem um existir. Gente, esse poema é um soco no estômago, porque eu não sei se isso acontece com todo mundo, tá? Mas nós, seres humanos voltados à arte, quem compõe, quem escreve, não estou falando que é geral, gente. Estou falando que há um grande percentual de pessoas que às vezes vivem da arte, da própria arte, e que se encaixam nesse poema de valores. Não me define aquilo que visto. Não me define aquilo que uso. Grifes, marcas, nada disso fala quem sou eu. Nada disso diz quem sou. Olha que coisa, né? As pessoas hoje vivem num mundo onde a etiqueta é muito mais importante do que o caráter. E esse poema, ele aborda justamente essa superficialidade dessas avaliações baseadas na aparência
e nas roupas que uma pessoa veste. A autora destaca aqui que o valor do pano não cobre o pano que cobre o seu corpo não define a sua identidade. Aqui há, né, essa pauta do julgamos e julgaremos alguém diante daquilo que ele veste. Quantas vezes a gente já se deparou com uma pessoa de chinela havaiana, bermuda e camiseta, ou vestidinho de feira, como eu? Gente, adoro vestido de feira. Adoro vestido de feira, gente. R$25. Pode me dar, que eu quero esse vestido lindo de R$25. Com a Shein agora, eu compro muito menos. Gente, todos os meus vestidos são da Shein. Todos. Eu não tenho um vestido acima de R$60. Porque é um pano que me cobre. Não diz quem eu sou. Vocês estão entendendo? Eu tenho um sapato. E eu fico com esse um sapato até ele acabar. Porque ter 50 pares de sapato no meu armário não me define. Só diz que eu sou uma louca compulsiva. Então, se você me encontrar na mesma semana com o mesmo sapato, é isso. Vocês podem ver pelas lives. Vocês podem ver pelas entrevistas. Eu faço entrevista com 5 blusas. 5 blusas. Um para cada dia da semana. Na outra semana, eu tô com as mesmas blusas. Porque ali não é esse pano que me cobre que vai dizer quem eu sou. Na verdade, a última coisa que diz quem eu sou é a blusa que eu repito semanalmente para fazer as entrevistas no meu canal. Então isso não mexe comigo. Não é isso que me atrai no ser humano. Não é o que ele veste, não é o que ele calça, é o que ele pode me agregar emocionalmente, intelectualmente, é isso. Então esse poema aqui, a autora, ela faz com que esse julgar alguém com bases nas características, principalmente nessas, né, nos trajes, é muito limitado. O texto que ela coloca aqui destaca a insignificância desses fios, dessas estampas, dessas grifes, enfim, a complexidade de uma existência. Ela enfatiza que o que realmente importa vai além do que é visível externamente. Olha que sensacional, né? Então esse poema aqui eu bato palma. Eu amei esse poema. Vamos para outro. Aqui na página 65 é um poema que diz o seguinte: ressignificar, reconectar, reacender, religar. Quis Deus a vida, o destino ou a sorte, que eu precisasse reaprender a confiar. Se ela, a vida, é mestra incansável na arte de nos ensinar, como boa aprendiz foi o que fez. Esse poema, gente, a gente tem uma reflexão sobre a experiência de confiar na vida, no destino ou na própria sorte. Os termos que a autora usa aqui, como ressignificar, reconectar, reacender, religar, isso tudo aponta uma necessidade de encontrar novos significados, de encontrar e renovar conexões. A referência a Deus vai destacar no texto justamente essa busca por compreensão em meio às circunstâncias. A imagem da vida como mestra incansável
Ai, deixa eu ver aqui. Me perdi, gente, que eu tô lendo aqui, eu me perdi. A vida é mestra incansável na arte. Eu botei aqui errado, eu botei... Por isso que eu me perdi. Incansável simboliza justamente esse constante aprendizado. Ou seja, a poeta, né, a autora, a poetisa, o leitor, seja quem for que tiver contato com esse poema, vai se apresentar como um aprendiz disposto. Essa necessidade de reaprender, de confiar, sugere justamente esse processo de superação, de transformação diante das adversidades. Revela aí uma jornada de crescimento pessoal. Então você vê que Religar é um poema pequenininho, mas que também fala sobre muita coisa, né? A gente tem aqui na página 79, que diz o seguinte: ano após ano, a gente vai vivendo os agostos, na esperança de que os setembros nos tragam novos ares e levem para algum lugar distante a melancolia que nos ronda em cada entardecer desses nossos sufocantes dias de seca. Ano após anos, a gente vai sobrevivendo, carregando no olhar a tristeza daquelas tardes. E de repente, pode ser que exista mais passado que futuro a ser vivido. Nesse momento, percebemos que é urgente afastar a melancolia para viver cada agosto em sua plenitude. Esse poema, gente, a autora, ela vai abordar essa repetição anual, né? Provavelmente de experiências vividas no mês de agosto, que podem estar marcados pela esperança de um setembro que vai trazer mudanças, alívio, inclusive da melancolia presente nos entardeceres. Ou seja, tudo muito poético, né? Essa referência à seca sugere uma atmosfera sufocante, desafiadora. A gente tem a ideia de sobrevivência e o peso da tristeza nas tardes vão indicar que há uma carga emocional persistente, ou seja, a expressão mais passado que futuro a ser vivido revela justamente uma reflexão sobre essa passagem do tempo e a necessidade de enfrentar a melancolia para viver plenamente cada momento. A autora ela usa essa urgência de afastar os sentimentos melancólicos, ressaltando a importância de vivenciar o presente em sua totalidade, inclusive no mês de agosto, ou seja, há todo o encontro de significado e plenitude na própria existência. Parece meio contraditório, mas é extremamente intenso esse poema. Ele se chama Agostos. Eu adorei. Tem um outro poema aqui, Insônia, que eu adoro. Solitária, calada, reflexiva madrugada. Pensamentos aleatórios a angustiam. Pensa que sobrou no mundo, que nem sempre se encaixa, que por vezes não se acha, e no silêncio da noite chora. Chora por ela, chora pelos seus, pelos que por destino ou escolha se foram sem dizer adeus. Finalmente amanhece, pondo fim à noite escura. Consciente dos erros e acertos de suas escolhas, não se vitimiza. Colhe o ônus e o bônus das sementes que plantou. Levanta-se com seu otimismo realista. Ela se veste, lava o rosto, busca um sorriso, levando consigo suas certezas e dúvidas. Segue buscando seu lugar no mundo.
Esse poema foi escrito pra mim, né, gente? Ô, Valéria, você escreveu esse poema pra mim, né? Um beijo. Esse poema, gente, retrata essa jornada emocional que acontece na calada da noite. Uma jornada emocional noturna de solidão e reflexão. A autora aqui, eu estou encarando isso como leitora, tá? Então, pode ser, vocês podem ver pelo olhar da escritora ou do próprio olhar. Então, aqui a gente vê a autora enfrentar uma angústia no quesito da solidão, do fato de ser incompreendida no mundo, essa sensação de vazio. Os pensamentos aleatórios durante a madrugada revelam justamente a turbulência interna, essa busca por pertencimento. A melancolia, ela vai se manifestar nas lágrimas derramadas pela autora, pela leitora, pelo leitor, enfim, vejam como vocês quiserem. E vai expressar essa dor por perdas e ausências. Quando ela fala que ao amanhecer, né, surge uma consciência madura das escolhas, sem essa autovitimização, né? Então, a metáfora do fim, a noite escura, também sugere essa superação, essa aceitação que ela diz aqui dos ônus e dos bônus, das sementes plantadas, que indica, obviamente, uma maturidade. O otimismo realista evidencia uma postura mais equilibrada diante da vida, ou seja, o ato de se vestir, lavar o rosto e buscar um sorriso representa uma renovação, algo para enfrentar o mundo, que vai levando com ela certezas e dúvidas nessa contínua busca por um lugar no universo. Gente, esse poema eu vou mandar emoldurar e botar aqui no meu escritório. Porque é isso, né? Não é isso? Então tá, né? Vamos ver aqui. Tem outro poema? Já estamos chegando aí na reta final, mas tem vários outros poemas, gente. Eu não sei se vai dar tempo. Mas tem outros poemas aqui, sim. Mas a gente já tá acabando também. Página 85. Trago comigo uma alma antiga, uma alma outonal que dança bolero, que rodopia buscando o equilíbrio, que a ninguém deseja o mal. Uma alma que aprendeu com o passar do tempo de rodopio em rodopio, que folhas secas não sentenciam o final. Benditas sejam as almas que seguem pela vida buscando a evolução, sejam elas de qualquer estação. Esse poema, gente, vai trazer pra gente a imagem justamente dessa alma antiga, comparada a uma estação outonal, ou seja, isso tudo associado à dança do bolero. A autora sugere aqui que esses movimentos graciosos estão em busca de equilíbrio. A alma, ela é descrita como benevolente. Ela não deseja mal a ninguém. Há uma metáfora aqui, né, desse aprendizado com o tempo, que é representado por esses rodopios, que vão destacando a capacidade de superar os desafios e entender que as folhas secas não indicam o fim, mas fazem parte do ciclo natural da vida. A valorização das almas que buscam, né, essa evolução ao longo da vida é muito destacada.
independentemente da estação que representem. Então, a gente tem aqui um poema que celebra a sabedoria adquirida com a passagem do tempo, ao mesmo tempo que incentiva a busca contínua pelo crescimento pessoal, ou seja, há um reconhecimento da beleza e da importância de todos os ciclos, sejam eles associados às estações do ano ou as fases da vida. A Valéria, ela conseguiu fechar com chave de ouro esse poema, né? Eu falei que tinha mais aqui, mas eu separei até o 85. A gente fechou com chave de ouro esse poema. Que coisa magnífica! Tá aí. O nome do livro, gente, é Amo Gente que Ama. Valéria Leão, crônicas e alguns poemas. Já segue ela lá no Instagram para acompanhar o conteúdo que ela gera sobre o livro, tá? Lembrando que esse episódio vai ficar disponível no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Instagram e Kawaii. Do livro Não Me Livro, então já se inscreva no canal do YouTube e já me segue lá no Instagram, MoniqueMM18. Quero muito agradecer a todo mundo do Spotify que pacientemente acompanhou esse episódio. Foi incrível essa troca. Eu tô vendo as mensagens aqui, foi ótimo. Um beijo para cada um. Pessoal que vai assistir depois, pessoal que, compartilhem, tá? Valéria, me sinto mais uma vez privilegiada de poder ler o seu livro, de ter entrevistado você no meu projeto. Te desejo todo o sucesso. Você só mandar mensagem, você sabe qual é o caminho da casa. E muitíssimo obrigada, querida. Gente, um beijo. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.